Pode sentar, irmãos. Sentar. Louvamos a Deus por nós, Ele ter nos colocado numa posição muito especial. É motivo de louvar, não é? É motivo de agradecer. Nós só sabemos que Ele é o Salvador, porque Ele dirigiu a nós. Mesmo que seja usando alguém, mas Ele dirigiu a nós, demonstrando a palavra dele, o Senhor da glória. Nós nos alegremos muito, porque tem motivos, ou não? Tem motivo de alegrar. Porque Ele é transparente para conosco. Ele nos orienta de uma maneira toda satisfatória. Por isso que Ele está referindo: quem quiser, tome. Ele diz assim a palavra: quem quiser, tome. E ainda Ele completa a frase: tome de graça. É a realidade desta graça de Deus. Já louvou, querido? Vamos ouvir, querido. Louvado para que eu merece. Louvado também com a minha esposa. Glorificado é o nome do Senhor. Um dia Cristo voltará ao nosso Deus prometer. O nome de Cristo viverá, há de vir o como ser. Em breve sempre virá, alegre morrerás o povo, velando sempre está a minha O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem de outra vez. Amém? Glória a Deus. Louvai a Deus em sua igreja. Glória a Deus. Quero
manhã bem cedo, as estrelas podem formar contra minha noite, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu quero ver sol vai cansado brilhar em ondas que entardecer. O brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Quando uma dor vai tomar o meu sorriso está se apagando. Sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo, minha dor vai tirar, vai tirar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minha noite, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu glória a Deus, louvado ao Pai, ao Santo Senhor. Pode mobilizar a voz nessa noite. Atualmente com a minha esposa, daqui a pouco iremos meditar na boa palavra de Deus. Irmão sabe que a instrução, ela transmite confiança, discernimento, perseverança, experiência nas provas, definição entre provas justas e provas que a pessoa inventa. O que a pessoa inventa não é prova, é repreensão de Deus, né? Prova somente vem da parte de Deus, e a repreensão vem da parte de Deus, desde que a pessoa não se posiciona como se deve. Salve a igreja da Santa Paz, Senhor Jesus. Aleluia. Igreja, vamos lavar o corpo, a igreja que conhece, todos podem acompanhar. Vamos lavar o certinho para
Glória a Deus Santo. Igreja, nós temos um Deus misericordioso, bondoso, um Deus que aceita o pecador, um Deus que ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas quando o homem e a mulher vêm na sua presença se humilhar, pedir perdão, tem ele, igreja, não há nada, como estava o Senhor aqui falando, né? É de graça, porque as pessoas rejeitam a graça de Cristo e aceitam as coisas do mundo, que custa tão caro, né? E o Senhor nos oferece a vida eterna, gratuita. Então esse louvor fala conosco. Nós antigamente andávamos lá no pecado, no lamaçal, e o Senhor nos resgatou. A gente só tem que glorificar e dizer o nome do Senhor por sua grandiosa mão, que ele foi lá e resgatou os seus filhos. E ele está pronto a resgatar aquele que ouve sua palavra e dá ouvido e vem até ele. Nessa manhã vamos fazer a oração pelos enfermos, pelos doentes, e orar pela nossa nação, orar pela justiça de guerra, orar pelo Brasil, orar pelo mundo, porque o mundo está precisando de Cristo. As pessoas estão longe do Senhor e por isso essa confusão que saiu ao mundo, porque não dão mais ouvido à voz do Salvador, mas ele está de braços abertos. Ele não precisa de agendamento, você chega direto a ele, somente se humilhando na sua gloriosa presença, porque ele não faz acepção de pessoa, ele é um Deus bondoso, misericordioso e bom. Você não precisa marcar com ninguém para falar com Cristo, porque é direto, e ele ouve qualquer de coração contrito chega até ele. Glorioso Deus. E a nós também que a sua boa palavra continua funcionando. Deus bendito, nessa manhã, nós estamos à tua presença, já apresentando o Senhor todos que estão aqui presentes no céu, aquele Senhor que também não sabe, Pai, e vai de tudo a tua serva, nessa manhã, evangelho, hoje não sabe a tua palavra, eu vai casar uma vida sem inteira a teus pés, que a tua palavra chega a ser amada, fica nos necessitados. Eu te peço pela tua igreja, não vai te peço pelos pastores, o Espírito sobre os membros, como colaboradores desse lugar. Senhor, eu te peço pela nação brasileira, eu te peço, Senhor, pelos países que estão passando por uma situação diversa, porque não está ouvindo a tua palavra, que não deixa de priorizar naqueles corações de ouro, mas o Senhor é santo, poderoso, conhece. Venha guardar a tua igreja na terra, venha sustentar para glorificar, guardar a nossa vida, meu Pai, subir em ti, para que o mal venha tocar, meu Pai, meninas e meninas na terra. Meu Deus, abençoa, meu Pai, hospitalizada, que assim Senhor Jesus, pois não tem, Senhor, nada tem. Meu Deus, as crianças, os jovens, Senhor, os idosos, Senhor, do ancião, meu Pai, eu entreguei essas suas mãos, porque eu creio no Senhor, visível, Senhor, salvo, Senhor, liberta. Então, meu Pai, você venha abençoar esse mundo, Deus, servo que vai trazer a tua santa e gloriosa palavra. Todos que estiverem aqui, Senhor, que me dão ouvir a tua voz, e saia agraciado por a tua presença. Em Graças a Deus. Amém. Vamos lá. É uma pergunta. Por qual finalidade nós aceitamos a Cristo? Aceitamos a Cristo para quê? Qual primeiro? Para salvação. Ela não somente está na letra, mas está na virtude do Espírito Santo. E essa salvação vai nos envolvendo em Cristo. Vamos ler aqui o capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Isso, o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 19. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Até o capítulo 19, versículos 20. Encontraram? Capítulo
26, perdão, versículo 25, 28, isso, de Lucas. Encontraram? Vamos ler o 28, 29, o 30. Todos encontraram? Então vamos meditar na palavra. O 28, Jesus está referindo a quem rejeita ele. Ali haverá choro e ranger de dentes. Encontraram? Então vamos prosseguir. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vins Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, lançarei vós, sendo lançado fora, vós lançado fora. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis-se, versículo 30, e eis que os derradeiros aquecerão os primeiros, e primeiros aquecerão os derradeiros. Pode sentar, já vamos meditar a palavra de Deus. É necessário que prestemos bem atenção. Não sei se as irmãs todos já meditaram, e está mesmo dentro da raiz da palavra, a maneira como Deus trouxe a salvação, objetivos. A gente medita e tem que dá para ficar eliminados, confiantes em tudo, mas a maneira que Deus trouxe a salvação, objetivos. Porque os primeiros fundamentos, a obra de Deus, foi implantado aos hebreus, os descendentes originais de Abraão. E no decorrer dos tempos, parece que a visão, o sentido exato foi um pouco desvanecendo. E passou um pouco de desapercebimento sobre a promessa que Deus fez aos hebreus, o que gerou muita dificuldade para eles. Foi a troca da lei, da graça pela lei, lá no Monte Sinai. Até então, ali a salvação, ela estava como está hoje, bem esclarecida, com segurança. Salvação é referente à graça de Deus, à igreja, os salvos, eles são colocados no primeiro plano de Deus. Qual é o primeiro plano de Deus? Por quê? Porque vem antes das obras, vem antes da doutrina. A salvação, ela vem antes do batismo, enfim. Então, a salvação está em primeiro plano de Deus, Senhor da glória. Esse primeiro plano foi direcionado à nação original. Mas como vemos no livro da lei, Israel confundiu muito o efeito da salvação. Mas Deus, ele não muda a sua posição em salvar. Ele tem a sua primeira, tem a sua ética, ele não muda. Ele continua salvando da maneira que ele pretendeu salvar. Só que é bom que os irmãos estão prestando atenção. Da maneira que Jesus está salvando, o
circula no mundo estrangeiro, devido eles copiar tanto naquilo que eles fizeram, e acabaram negando o efeito da justiça, mas a palavra ela continua da mesma maneira, continua salvando da mesma maneira. Quando às vezes nós dizemos assim, que a vida de Cristo está próxima, não é uma questão porque ouvimos uma outra pessoa falar, pode até ser, mas a vida de Cristo está próxima devido aos os maiores sinais que demonstra a vida de Cristo próxima. Claro que não é o nosso próximo, é o próximo de Deus, mas está próximo, de Deus. Qual é o maior sinal? Tem alguém que cooperar? É um deles. Tá? Primeiro que Israel vai se salvar como nós somos. Só que eles não creem assim ainda. Imagina bem. Só que o sinal, como o irmão citou, Israel está no seu país. O que eles estão fazendo lá? Esperando o Messias sem saber bem, esperando o Ramachias, o rei Joá, o Messias prometido. Só que enquanto ele está esperando, nós já recebemos. Aleluia! Glorificado Israel espera o Messias, talvez, entrando na cidade de Jerusalém, acompanhado pelos mais altos príncipes, montado em cavalo todo bem ataviados, dirigido por um guia socialmente falando especial, uma propagação muito bem intelectual. Nós já recebemos a Cristo que entrou em Jerusalém montado em jumento. Glória a Deus. A salvação ela tem um potencial tão importante. E simplesmente assim. E com isso, Jesus declara aqui que muitos, claro, salvação é para quem aceita, que haverá angústia, haverá dor. Toda pessoa não aceitar a palavra como ela é, e ver o efeito da palavra de Deus na mesma dependência de Deus, assim por diante. Aí ele continua dizendo: quando vides Abraão, Isaque e Jacó, vê que os da promessa estão salvos, sentados no reino de Deus. Abraão é primogenitor da promessa. Isaac é a confirmação da promessa. E Jacó é o implantamento da promessa. Deus fez promessa em Abraão, confirmou em Isaac e implantou em Jacó. Aí eles são classificados como eleitos. E hoje, para nós, ao movimento do Evangelho, o avivamento, aos que entram no avivamento, está de tal maneira que esta profecia está prestes a cumprir. Pessoas virão do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Para onde? Irão para onde? Pessoas dos quatro cantos da terra irão, que aceitam a palavra, irão para onde? Para a mesa. Glória a Deus! Irão para a mesa. Aonde? É motivo de alegrar.
problemas, aonde se coloca falta. Só que referente a esta mesa, a pessoa, os estrangeiros que vão aceitando a palavra de Deus, brevemente se aceitarão naquela mesa. Brevemente se aceitarão naquela mesa. Com quem? Com Abraão? Mas a questão nossa é esta, bíblica. Quem deveria sentar lá primeiro com Abraão, Isaac e Jacó? Porque Deus, Ele é ético. Só que Ele não foge da sua ética. Ele também não aceita ideias paralelas. Ele já tem a ideia fixa do seu trabalho. Porque Ele é a base essencial da justiça. Ele é a base da justiça. E por ele sendo a base da justiça, todos que aceitam a Ele vão ingressando na glória. Aleluia! Os que aceitam a Ele, sejam judeus ou não, mas vão ingressando na glória. Por isso, repetir as mesmas frases. Entendemos que a salvação, o arrebatamento está próximo. E os irmãos sabem, não sei se todos sabem, que a vida de Cristo ela tem duas fases. Depois dessa que está agora. A vida de Cristo possui, com esse momento que estamos vivendo, possui três fases. A primeira fase é esta. Ele veio estar salvando. A primeira fase ele veio estar e está salvando, consumando a obra na cruz, realizando a obra consumada. A segunda fase, ele virá buscar os derradeiros. Poderia ser os primeiros, né? Israel, mas não, a segunda fase, ele virá buscar a igreja convertida, o povo convertido, que na visão da palavra poderia ser Israel. Como Israel espera Jesus de outra maneira, e nós, pela graça de Deus, somos ingressados na lista da listagem da promessa e salvação presente. Então, os que vão recebendo a Cristo, esses serão justificados e serão benditos no arrebatamento, bem-sucedidos no arrebatamento. Eu quero que uma irmã ali, talvez a irmã Lúcia, abra as vossas Bíblias aí, os irmãos também, no capítulo 10 da Epístola aos Romanos. A Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 3. Irmãos, o desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação. Porque eles não testemunham de que tem zelo de Deus, mas não o entendimento. Porque
graça, o presente de Deus. Só que Israel, eles visam obra. Quando Paulo pregava a palavra, os judeus ensinavam assim, ó, você não pode comer camarão, nem barbatana, não poderá, segundo eles, e outros tipos de animais que está incluído no Antigo Testamento. E ele diz também, o dia que a lua aparecer nova, vocês têm que guardar aquele sábado, senão vocês não terão salvação. E eles também ensinavam, no dia da festa das cabanas, tem que sair dos seus lares, armar tendas em lugares fora da casa, lógico, e ficar ali uns dias peregrinando. Toda essa listagem e outras mais, eles colocam na área da salvação, para que seja salvo. Eles dizem também, no sábado vocês não podem fazer nada, mas Deus criou o mundo em 6 dias, santificou o 7, ele parou de criar, mas ele não parou de colocar usar sua manutenção na natureza. No sábado os rios correm, as águas correm, a chuva desce, é trabalhar de Deus. A mulher dá luz à criança no sábado, que segundo a Bíblia é um efeito físico, segundo a lei houve efeito físico e não poderia, mas ninguém poderá evitar que uma mulher dê a luz no sábado. Então a visão deles é restrita sobre o trabalhar de Deus. Só que com tudo isso, Israel está ainda dentro da promessa de Deus. E é por isso que eles estão se ajuntando cada momento a mais na sua pátria. Para qual finalidade? Para receber o mistério que eles ainda não descobriram o efeito da salvação. Enquanto nós estamos avaliando a visão melhor, a visão profética, dizendo assim, olha, Cristo está prestes a vir, porque a massa dos estrangeiros em massa, eles estão recebendo a palavra, lógico, estão recebendo a palavra, e é uma das promessas que eles subirão primeiros, eles encontrarão com Cristo nos ares, estrangeiros, virão do norte, do leste, do oeste, do oriente, do ocidente, sentar-se à mesa com Abraão. Estamos falando sobre pessoas estrangeiras. E quem deveria sentar-se na mesa com Cristo, primeiro eram os hebreus. Mas Deus é justo, Ele trabalha lá dentro do coração. Se o coração não for puro, que o Espírito de Deus veio com abundância para purificar os nossos corações, então também não sentarão na mesa. Talvez alguém não sabe, a igreja, alguém poderá dizer, então haverá 2 arrebatamentos? Essa é a questão que muitos às vezes questionam. O arrebatamento da igreja está assim, como está na Bíblia. A 7ª trombeta vai tocar. E os limpos de corações, os limpos, ouvirão e subirão. Quando a igreja, que deveria ser derradeira, mas é primeira de gregos e gentios, subirem, Israel fica lá no seu próprio lugar. Já descobriu isso? E a igreja, ela terá um período de festa na glória por 7 anos. 7 anos. No período desses 7 anos, Israel ainda está aqui na terra com um período
falsa paz e grande tribulação. Só que os arrebatados, nessa fase, naquela época, eles estão acima da grande, estão por cima da grande tribulação. Se os irmãos lerem a Bíblia com cuidado, quando veio o dilúvio, onde Noé ficou? Ficou envolvido no dilúvio ou ficou por cima? É tipo. A Bíblia é tipológica. Tem as doutrinas que ficam isso. Mas depois que o dilúvio cessou, Noé veio para onde? É o tipo da igreja, depois ela virar para o milênio. Isso é muito importante na palavra de Deus, porque ele tem um comentário. Quando lê um texto, procure entender o sentido dele. Um texto. Vou dar um exemplo, só de compreensão. No Salmo 15, versículo 5, está escrito assim: que o verdadeiro cidadão dos céus não empresta aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Quem já leu? Agora, que tipo de usura a Bíblia está falando ali? Entendeu o assunto que fica desse foco? A Bíblia não existe só um tipo de usura. Aí precisa expressar que tipo de usura Deus está falando, o salmista está escrevendo. Porque ele escreveu, mas ele não especificou. E é onde muitas pessoas se tropeçam, vivem tropeçando e ensinando outras pessoas também a tropeçarem. É isso que eu estou referindo sobre a Bíblia. Esses dois tipos de usura. Um Deus aprova e o outro não. Está compreendendo? Não vou entrar nesse detalhe, mas senão para não tirar a visão sobre o arrebatamento. Agora os irmãos avaliam o mundo como está hoje. O mundo está ameaçado pelo império do anticristo. Não está? Mas o anticristo, ele ainda não inaugurou o seu reino. Por quê? Essa pergunta por quê, irmãos, isso traz um problema muito grande para nós. Por causa de mim, por causa de você, por causa do irmão, por causa da irmã, que são membros do exército de Cristo aqui na terra. É por isso, glorificado é o nome do Senhor, você fica glorificado é o nome do Senhor da glória. É uma realidade na palavra. Você começa a pregar a palavra e começa a sentir vontade de subir, não é? Quando a palavra tem esse fundamento salvífico plenamente. Por qual motivo o anticristo ainda não inaugurou o reino aqui na terra? Que o Espírito Santo está na terra. Não, ele não sai. Quando a igreja subir, o Espírito Santo não sai, porque o Espírito Santo é Deus e Deus não desloca. Ele pode parar de operar, mas não sairá. Alguns dizem que sai no Espírito Santo, quando a igreja subir, ele não sairá do lugar. Porque Deus, ele não chega, ele é. Ele é a todo momento, todo tempo, em todo momento, Deus é presente. Salmo 47 diz: o Senhor é fortaleza, socorro bem presente. Está na etimologia da palavra, ele é presente. Mas a questão que nós estamos referindo é que quando o anticristo tentou oficializar o seu reino lá em Babilônia, lá no capítulo 3 de Daniel, vocês conhecem bem, eu acho. Quem impediu o anticristo inaugurar o reino lá? Hã? 4 homens de Deus, só 4, e agora é um exército, mas funciona. 4 homens de Deus, ou 3 homens, Daniel e
terceiro da corte do reino e ele não estava incluído. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego estava. E se ele se inclinasse perante aquela estátua, o anticristo inauguraria o seu reino mundial. Mas barrou ali. Glória a Deus! Está entendendo? Porque tem homens e mulheres na face da terra de Deus. É por isso. Então, quando você observa que a Babilônia está presente, a Babilônia do época do reino Nabucodonosor, politicamente ela caiu, mas no sentido de heresia, espiritualidade, o contrário de Cristo está presente. Pode avaliar que identifica quando João teve a visão sobre Babilônia do Apocalipse, geograficamente Babilônia já não existia mais. Mas espiritualmente, Babilônia está presente. E esta Babilônia, que é o império do anticristo, o desejo é inaugurar o reino dele, sabe aonde? Porque é o local é o berço do petróleo, é o local de mais riqueza. Só que, devido Deus barrar, porque o inimigo só faz o que Deus permite que a pessoa dê lugar. E com isso nós sentimos fortificados na palavra, porque Deus trabalha com base na sua palavra, em cima dele, fundamentado nesse exército que ele fundou aqui na terra, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Os irmãos imaginam bem um exército em união, mas infelizmente tem um soldado que persegue outros, né? Isso é grave, mas tem outros que se unem. E é nesse episódio que a igreja subirá para as mesas das glórias. A igreja estrangeira, pode ser que algum israelita suba também. Logo a igreja subir, o que vai acontecer? O anticristo, ele irá promover a inauguração do seu reino, só que aonde? Lá em Israel, só que na Israel foi um obstáculo. A igreja subiu, mas o Israel da promessa ficou. Para que eles sejam salvos no momento certo, determinado. E no momento em que o anticristo tentar inaugurar o seu reino, depois que a igreja subir, o que ocorrerá? Deus mandará para o terceiro templo, que ainda não está construído, 2 profetas, assegurando a verdade, profetizando e dando início no ministério do Evangelho do Reino do Fim. Aí já passa o período para os judeus. E naquele momento, ou naquela época, em que os 2 profetas estiverem profetizando lá em Jerusalém, como guardiões do terceiro templo, vocês podem ver que a guerra está terrena, mas a vitória é de Israel, que está na promessa. Não tem outro meio, é esse mesmo. E todos os testemunhos de Jesus Cristo estão confirmando isto. Israel já recebeu a vitória, porque as profecias estão cumprindo. Uma realidade nessa palavra. Já estamos lá no final. Então é tão importante o ensinamento, não é? Aí aqueles 2 profetas profetizarão por 3 anos e meio. Haverá aqui na terra catástrofes, castigos muito além do que está existindo hoje. Só que a igreja,
sim. Dá para nós ver isso ou não? Olha para nós aí no mesmo, aí no capítulo 11 do Apocalipse, versículos. Pode ler do versículo, ganhar mais tempo, do versículo 3 até o 7. Capítulo 11. Isso. Exatamente. Hoje, irmão, só não está sendo sucumbido, sendo consumido pelo traumatismo. Somente os que estão servindo a Cristo em espírito e verdade. 11 primeiro, 3 ao 7. Do 3 ao 7. Isso.